Bom dia, mais uma vez aqui. Como eu tinha falado, né? Nós vamos falar do valor da Santa Missa, né? Esse livrinho aqui, ó, explicando a missa para as crianças, entendeu? Tem muito valor. Quem quiser comprar é muito bom, eu recomendo. Assim como São João Maria Vianney falava que se a gente soubesse o valor da Santa Missa, a gente não deixava de ir um só domingo. Que tem muitas bênçãos, é um valor incalculável as graças que a gente recebe. Então que a gente possa valorizar mais os domingos para louvar ao Senhor. E ele também nos ensina neste livro o passo a passo, né, de cada momento que tem, né, nesse livrinho. Ou seja, logo de início a gente chega na missa e faz logo o sinal da cruz. Muitos fazem o sinal da cruz como se fosse um rascunho, mas está errado. O sinal da cruz é como se fosse um distintivo para os cristãos católicos. É como se fosse a bandeira de Jesus Cristo, não de um time qualquer, né? E a gente deve sim ensinar o passo a passo para as nossas crianças, porque Jesus está lá no sacrário nos esperando, né, para nós nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus Cristo, que é uma bênção, né? A riqueza que Ele nos dá através da missa, vocês não têm noção da grandeza, né? A gente logo ensinando as crianças, logo cedo, a ir à missa, a conhecer Jesus, nós teremos cristãos valiosos, né? Teremos homens de fé, teremos um mundo melhor. E é através de Jesus Cristo, né? Porque a humanidade, enfim, já está precisando mesmo de conhecer a Jesus. Estamos com sede de Deus, né? Eu pergunto a vocês, o que vocês esperam quando vocês vão à missa? O que vocês acham que vocês conseguiriam? Muitos não sabem, né? Então, mas na missa, Jesus se faz presente. E é onde a gente pede todas as graças e a gente recebe, porque Ele está lá, né, no altar, na hóstia consagrada, né, Jesus, hóstia santa. E por que muitas vezes a gente só deixa para ir à missa aos domingos? Jesus, Ele morreu na sexta-feira santa, né, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, os domingos ele é mais comemorado por causa disso. Então a gente comemora a vitória de Jesus Cristo, né? E nos domingos revivemos na Santa Missa a glória, né, que Jesus teve na Santa Paixão e Ressurreição. A importância da missa é Jesus eucarístico. Então vamos lá. O primeiro passo, né? Muitos não sabem fazer o sinal da cruz, infelizmente. Mas a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo, porque é o sinal da nossa fé. Ele morreu na cruz para nos ressuscitar. Ou seja, para nos livrar do pecado, nos trazer a vitória. Oi, meu amor. Deixa daí. Oi? Oh, meu Deus, Jesus. Pode pegar, pronto, pode pegar. Então, o segundo passo é o ato penitencial, onde a gente purifica o nosso coração, deixa livre para que a gente possa receber Jesus na Eucaristia. Pois a gente sempre prepara a nossa casa para receber uma visita, né? Então a gente tem que preparar o nosso coração para receber Jesus Eucarístico. O nosso coração, ele precisa estar purificado. A gente deve pedir o perdão, né, no ato penitencial, para poder estar digno de receber Jesus. Aí vem a chance de nós nos arrependermos, né, e pedir perdão a Deus pelas coisas que a gente fez de errado, né? Porque Jesus mesmo disse que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Né? E no caso das crianças, né, as crianças vão pedir perdão de quê? De ter pisado no pé do outro, de ter jogado pedra na vidraça da criança, né, da vizinha, né, de ter jogado bola e quebrado a janela do outro, tocar a campainha, né, do vizinho sair correndo. Então as crianças têm
né, poucas coisas. O terceiro passo da missa é o glória, né, onde a gente glorifica a Deus pela vitória que Ele teve, né, que Ele venceu a morte para nos dar a salvação. Então a gente glorifica a Deus junto com o coro dos anjos e os santos, né, no céu. Todo dia se aprende algo, né, com as crianças. As crianças são bênçãos de Deus, então a gente deve também glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Glória. As crianças é como... Repete. Glória. Sem barulho. Faz barulho não, que a vovó tá gravando, tá? Então, todo dia as crianças aprendem uma coisa com os seus pais. Ou seja, o primeiro passo a gente encaminha nossas crianças para a catequese, ou seja, para a igreja. Eles recebem o batismo, depois a comunhão, o crisma e muitos, né, o sacramento do matrimônio, né, o ato penitencial, enfim. Esse passo a passo é como se fosse um grão de mostarda. A gente vai se amadurecendo. A gente planta aquela sementinha pequenininha, mas dá uma árvore enorme. Então, se a gente puder saber cultivar o passo a passo das nossas crianças na catequese, ela vai se tornar uma árvore frutífera, frondosa, forte para enfrentar as batalhas que a vida, né, tem para nos oferecer. Umas coisas boas e outras ruins. Então, que a gente saiba separar o bom do ruim. O quarto passo, né, vem as leituras. Aí, às vezes as pessoas falam assim, que tanta leitura, né? Mas eu quero perguntar, quem lembra em quantas partes foi dividida a Bíblia? No Novo e no Antigo Testamento, não é isso? A Bíblia... Desculpa aí, gente. Desculpa, é que as crianças é assim mesmo, né? Então, como é explicando a missa às crianças, elas têm que estar por perto, né? Não tem como. Então a Bíblia é dividida em duas partes, né? No Novo e Antigo Testamento. O Testamento significa a aliança que Deus fez com os homens, né? Antes e depois de Cristo, né? Antes de Jesus nascer e depois que Jesus nasceu. Então, a primeira leitura, ela é tirada do Antigo Testamento. E a segunda leitura do Novo Testamento, né? Então, a segunda leitura é tirada do Novo Testamento porque conta, né, a história de Jesus, depois que Jesus, né, nasceu. E o Antigo Testamento, ele fala geralmente do povo de Deus, como andava o povo de Deus, né? Como era a vida deles. Note que as leituras podem ser ouvir sentada, né? Já o Evangelho não, a gente precisa ficar de pé em respeito a Deus, glorificando e adorando a Deus. Tem os Salmos também, que é uma leitura que Jesus amava muito, que é os Salmos. O Evangelho é tirado dos textos que contam a vida de Jesus. Quando os padres falam dos Evangelhos, está falando dos textos que foram escritos por grandes santos como Marcos, Mateus, Lucas, né, João. Então, eles viveram ao lado de Jesus, contaram a história de Jesus, contavam o que Jesus fazia, o passo a passo da vida dele. Observavam e colocavam, né, nos Evangelhos. Então, é por isso que nós escutamos o Evangelho de pé, não de joelho e nem sentados, né? Para ouvir Jesus falar na pessoa, né, do padre ou até mesmo, né, dos pastores. A homilia é uma coisa que o padre explica o Evangelho para que as pessoas possam entender as parábolas, né, de Jesus, o que Jesus ensinava para as pessoas, né? E é muito importante. E nada melhor, né? Ninguém melhor do que o padre que já estudou sobre a vida de Jesus para nos explicar, né? Para tirar nossas dúvidas, porque precisamos entender. E muitos ainda hoje não entendem. O creio é a nossa profissão de fé. Inclusive,
quem quer fazer a primeira comunhão tem que saber o creio, o Pai Nosso, Ave Maria e a Salve Rainha. São as primeiras orações que um cristão católico deve saber. Depois que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nasceu da Virgem Maria, né, a nossa mãezinha, a gente entrega toda a nossa fé, toda a nossa vida a Deus, crendo que Ele nasceu da Virgem Maria. O sangue dele está no sangue de Maria, a carne dele está na carne de Maria, assim como a gente, né, gosta dos apóstolos que pregaram o Evangelho, anunciaram, né, a mensagem de Jesus, a gente ama também a mãezinha do céu, né? Ela também está do lado de Jesus para interceder por nós, né? Às vezes a gente faz questão que um irmão reze por a gente, então a gente também faz questão que Nossa Senhora reze por nós também, né? Deixa eu ver aqui. As orações dos fiéis, quando se fala das orações dos fiéis, a gente pede, intercede pelas pessoas, né? Pelos doentes, pelos desempregados, né? Fazemos nossos pedidos a Deus. E é onde a gente também pede os nossos pedidos para que Nossa Senhora entregue, né, a Deus, para que Deus nos conceda. Né? Vamos dar um exemplo aqui, ficar mais fácil para as crianças. Por exemplo, se eu queria, quando eu era criança, alguma coisa, eu pedia a minha mãe, porque eu tinha medo de pedir a meu pai, e meu pai dizia que não. Então minha mãe, com jeitinho, ia lá pedir a meu pai deixava. Então assim também é a Nossa Senhora. A gente pede a ela vai até Deus e diz, olha, nossa filha precisa disso. Então aí Deus vai e nos concebe através da mãe, porque um pedido da mãe, né, o pai sempre atende. Nossa Senhora, tudo que pede a Jesus, Ele não nega, né, porque ela foi a única que fez a vontade de Deus, sem hesitar em nada, né? Então a gente nunca deve desprezar a intercessão de Nossa Senhora. Sempre a gente pede a ajuda de alguém. Todos precisamos uns dos outros. Os ricos dos pobres, pobres dos ricos e uns dos outros. Não é verdade? Então aqui tem no passo a passo da missa, né? Tem a procissão das ofertas. Quando você vai fazer as refeições em casa, vão para a mesa para comer, não é verdade? Então esperamos nos ser servido. Então na igreja é também assim. Tem gente, tem banco e tem a mesa do altar, né? A missa apresentamos em forma de ceia, o Senhor Jesus, né? Para haver refeição, precisa de quê, na verdade? A gente precisa do alimento. Então, nós temos o alimento na nossa mesa comum. E na igreja temos o alimento que é Jesus Cristo. A gente se alimenta do corpo e sangue de Jesus Cristo com a hóstia santa. E eis aí o mistério da fé, porque só quem tem fé crê naquilo que Jesus disse. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele não disse isso representa, mas na aparência de hóstia, né, na aparência de pão, é o corpo de Jesus Cristo ali, presente para todos nós. Ele quis se doar, né, em forma de pão para nós, para nos alimentar, para nos fortalecer na nossa fé. Devemos pedir a Deus para nos abençoar. Neste momento é o momento mais sagrado para que se peça tudo. É na hora da consagração, quando ele diz, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então Jesus se faz presente ali no meio de cada um de nós. É importante que a gente possa respeitar esse momento na Santa Missa, porque é a parte mais rica da celebração eucarística. Passou de 20 minutos, quase 20 minutos. Então, chamamos isso de mistério da fé, por quê? Porque só quem acredita que Jesus está ali presente, que sabe que Ele está ali presente, é quem tem fé. Porque Ele não disse representa, Ele disse isto é o meu corpo, então o que Ele diz se cumpre. Esta é a hora principal, é o ponto alto da missa, é a Eucaristia, né?
E também vem a oração, né, do Pai Nosso, aonde a gente, veja como é importante, Jesus não disse Pai meu, Jesus disse Pai Nosso. Então ele dividiu o Pai dele conosco, né? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente olha o passo a passo do Pai Nosso, a gente vai saber a importância da oração que Jesus nos ensinou. É uma oração completa. E quando ele diz no Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, muitos não sabem o significado disso tudo. Porque quando ele diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ele quis dizer o quê? Que a gente deve perdoar as pessoas, né, que nos ofendem. Porque para a gente querer o perdão de Deus, a gente tem que perdoar. Porque muitos dizem assim, não sou eu que tenho que perdoar, é Deus. Não. Deus perdoa através de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Então a gente perdoa e Jesus perdoa também. Então como eu quero o perdão de Deus se eu não perdoo meu irmão? Né? Então como que eu creio em Deus se eu não creio na presença de Deus no outro? Como que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo meu próximo? Então o Pai Nosso explica tudo isso. Então que a gente possa valorizar e saber o sentido de cada passo. Hoje a internet está aí para a gente descobrir tudo isso, né? E outra, na hora da oferta, a gente também não deve só ofertar os nossos bens materiais, mas a nossa vida, os nossos problemas, porque é nessa hora que os anjos do céu descem e vêm colher as nossas súplicas, os nossos pedidos. E eles vão à presença de Deus levar tudo que a gente pede. Quando a gente não pede, ele chega muito triste na presença de Deus. Por quê? Deus diz assim, por que se entristece? Porque ninguém tem nada a oferecer. A gente tem muito, mas a gente esquece. E na oferta, a gente oferta a nossa vida, nossos problemas, nossas dificuldades, para que os anjos apresentem a Deus. Porque eles vêm recolher neste momento. Então são essas coisas que muitas vezes as pessoas não valorizam e não sabem. Então que a gente possa saber o valor de cada coisa, tá? E a bênção final, que muitas vezes as pessoas não esperam pela bênção final. Você fecha todo o conteúdo que a missa diz. Você leva essas bênçãos para casa. Você vê que é tão importante a bênção final que quando você sai da missa, se você entrar na casa de alguém, a bênção que você recebeu na missa vai ficar na casa daquele alguém, daquela pessoa que você entrou. Então se você vai direto para casa, aquela bênção ficou na sua casa. As bênçãos que você recebe na missa. Porque é Jesus que está te abençoando ali naquele momento. Então valorize, pesquise a sua fé e não desista da sua fé, não desista do seu Deus. Fiquem com Deus e Deus vos abençoe.